Um indivíduo que tenta se justificar o tempo todo. Então, é como você ficar tentando provar algo para alguém, tentar sempre estar provando valor para quem? Para seu pai? Está tentando provar seu valor para a sociedade? Depois de tanta coisa que você fez por conta dessa casca, você está tentando provar valor para quem? Olá, você que acompanha os nossos conteúdos no Eudô, muito prazer, eu sou Dan Vale, eu sou o líder do Eudô, e nesse canal e no Eudô, nós simplesmente tentamos extrair o máximo verdades que as pessoas precisam encarar, ou seja, o Eudô é basicamente o espelho e o caminho para que uma pessoa esteja de frente com algumas verdades que elas devem ouvir, sentir, para que elas possam extrair o máximo do seu potencial e trilharem um caminho que elas vivem com mais inteireza, vamos dizer assim, mais plenas. Então esse é o objetivo do Eudô. Se você está aqui nesse canal, se você está aqui assistindo esse vídeo, eu peço por favor que você deixe o like se gostar, que deixe o seu dislike se achar que não faz sentido nenhum isso daqui. E esse vídeo a gente vai falar do Ryan Santos. O que eu fiz aqui com o Ryan Santos? Fiz um relatóriozinho aqui a nível de entretenimento, mas também a nível de conhecimento das pessoas que a gente gosta. O Ryan Santos é um cara polêmico. Talvez você goste, talvez não. Eu, particularmente, eu gosto com ressalvas. Eu acho que a maioria das pessoas gosta do Ryan com ressalvas, porque a gente não conhece no dia a dia, né? E o que eu falar aqui, entenda como um entretenimento, entenda como a minha percepção, ok? Não quero entender como eu tenho essa percepção, mas vai ser legal, vai ser interessante se você gosta do Ryan Santos. Aqui vão algumas verdades, né, que eu acredito que o Ryan Santos deve ouvir para que ele extraia o máximo de potencial. Assim como também a gente vai entender um pouquinho como esse cara gira, como é que funciona ele, a partir da visão do Eudô. Ok? Que é um mistério para você. Fica aí o mistério, fica a pulga atrás da orelha, mas aqui, enfim, espero que o Ryan Santos ele goste, mesmo que ele ache que isso aqui é pura bobagem, algumas coisas podem bater no coração, caso ele venha ver esse vídeo, né? Nosso canal ainda é pequeno, mas que podem ser importantes para ele se olhar no espelho e talvez ele ouvir algumas coisas que nem na terapia ele conseguiu ouvir, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu quero falar, eu vou estar sempre pescando aqui, certo? Porque é bastante coisa. E eu tenho minha colinha aqui. Bom, o que eu acho do Ryan? Eu acho que ele tem muito esforço mal direcionado. Então, dá pra ver que é um cara esforçado. Dá pra ver que é um cara que tá sempre fazendo alguma coisa. O cara tá em tudo, né? Tem negócios, faz vídeos, youtuber, já perdeu os canais dele no Instagram e outras redes sociais. Enfim, é um cara polêmico, mas que ele tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre na mídia. Mas o que ele aparenta ter é um esforço mal direcionado. É como se o Ryan ele ficasse tentando justificar, ele fosse um personagem que é um personagem da vida e não das redes sociais. Então, basicamente, ele tem uma capa, construiu uma capa protetora que parece que é um indivíduo que tenta se justificar o tempo todo. Ele usa os seus jargões, ele usa as armaduras, tanto é que em alguns momentos ele fala uma coisa e coça o nariz, ele fala alguma... ele xinga, ele fala palavrão mesmo, mais direcionado, ele xinga os seus seguidores, mas tudo isso é uma casca, é uma armadura. Dá pra ver que ele constrói isso, tanto é que aparenta estar mentindo quando ele está fazendo isso. Ou seja, em algum determinado momento ele viu ou fez isso daí e de alguma forma ele ganhou engajamento ou ele conseguiu a grana que ele precisava ganhar ou a atenção que ele precisava ter e de repente entendeu, opa, eu preciso jogar esse game. E ele deixa claro isso, inclusive. Eu preciso jogar esse game. Só que o corpo dele já transparece outra coisa, né? Para quem consegue fazer uma leitura mais profunda. E, enfim, esse personagem ele pode funcionar para umas coisas, mas não funciona bem para outras coisas, né? Então, é como se ele tentasse, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, ele corre em círculos tentando justificar a potência, mas falta aquela ancoragem. Então, é como se ele ficar tentando provar algo para alguém, ele já reparou isso, ele já falou isso algumas vezes em alguns vídeos que eu acompanho o Ryan Santos de verdade, por ser negro, porque eu sou negro, porque eu sou negro no Brasil, negro nisso, pode ser por isso, pode ser pelo fato do racismo em si, né? Pode ter sido bullying na infância, pode ter sido das coisas que ele passou na adolescência, enfim, tem alguma coisa que criou uma casca. Ou seja, para eu vencer, eu preciso criar esse personagem. Acho que essa partezinha aqui é sabida de todo mundo, é só para você entender como é que vai o nosso vídeo aqui, beleza? Vamos para outro ponto. Bom, o que Ryan mostra nos vídeos aqui, em termos do corpo dele, das expressões faciais do corpo, como ele se comporta, às vezes até nos vídeos que ele faz sem camisa e tal. O que ele tá meio que querendo mostrar? O que ele tenta mostrar que talvez nem ele saiba disso? Ó, quando o indivíduo ele tá assim, é porque ele tá querendo provar o valor dele. Provar o valor. Que tem a ver com o que eu acabei de falar. Então, imagina, o indivíduo que ele já cresceu, já se desenvolveu, ele já
passou poucas e boas, já teve depressão, né? Já perdeu contas, já perdeu empresas, já faliu, já cresceu, já se desenvolveu, foi, voltou, né? Continua crescendo, como ele diz, né? Mas ele está sempre tentando provar o valor para os haters. Tanto é que ele ataca os haters, mas ele ataca tentando dar uma lição de moral nos haters. Então, tentar provar o valor, né? E isso é sofrível. Isso é sofrível. Nenhum indivíduo merece viver com isso. É por isso que, inclusive, o erro do existe. Então, ninguém precisa. Então, se você, por exemplo, está agindo assim, percebe que está agindo assim, saiba que isso você vai acumulando uma sujeira, como a gente chama aqui no Eudô, que essa sujeira não é legal. Ela faz você se sentir mal, cara. Isso não é bom, certo? Tentar sempre estar provando valor para quem? Para seu pai? Está tentando provar seu valor para a sociedade? Depois de tanta coisa que você fez por conta dessa casca, você está tentando provar valor para quem? Para sua família, para você mesmo, agora para sua filha. Então, pensar um pouquinho nisso daí. Como se ele estivesse sendo dirigido, né, a vida. O que determina a vida dele é o externo. É a opinião das pessoas. Para um cara que se acha tão forte, né, e que se mostra tão forte, quem manda nele é o externo, né, é o engajamento. São os haters, são os fãs, enfim. Ok, o que dá para perceber aqui da saúde física e emocional, né? Agora um tanto mais superficial, mas do emocional tem algumas coisas interessantes. Então aqui, ó, dá para ver quando ele mostra aqui com os ombros, na hora que ele abre a boca, na hora que ele fala as coisas, na hora que ele está se expressando, a mandíbula aqui, ó, ele tende a travar assim, ó. Você já viu? Ele faz assim, ó, coisas parecidas com isso, né? Então isso mostra rigidez emocional, e mostra também, se a gente for pegar um pouquinho da medicina chinesa, que eu gosto de usar bastante também, eu avalio muito o indivíduo pela medicina chinesa, que é incrível, a medicina tradicional chinesa, se você puder dar uma lida depois, aconselho que você dê uma lida, demonstra muito um padrão de fígado em excesso e mostra que ele anda estressado, ele se estressa. Então, às vezes ele diz, né, que tem tanto dinheiro, eu não duvido, certo? Mas ganha dinheiro, tem não sei quantos bilhões, faz isso, faz aquilo, mas é um cara que vive estressado. É óbvio, né? Se uma pessoa for um hater meu aqui, eu vou ficar estressado, um hater na vida, eu vou ficar estressado. Imagina um cara que tem centenas, tem milhares de haters, né? Ninguém gosta de ter reprovação. Por mais que isso gere engajamento. E é um problema das redes sociais. Muita gente foge das redes sociais por conta desse tipo de coisa. E aí o cara demonstra um padrão, que a gente chama na medicina chinesa, de fígado, de fogo no fígado, de estresse, sabe? E isso gera dores articulares, dores musculares, mesmo que ele faça exercício físico, pode gerar, por exemplo, problemas como gordura no fígado de verdade, pode gerar problemas de refluxo, talvez um sono leve, não reparador, ou coisa desse tipo, certo? Então, tá aqui. Olhando os olhos, observando os olhos, dá para ver que também mostra um padrão de fígado, porque você vê que mesmo com um pouco de edição dá para ver um padrão que talvez nem todo mundo perceba, mas é levinho, assim, a gente percebe que é tipo o meu é de estresse também. Então, a gente não tá aqui para falar dos outros, mas também tá para falar de si, né? Então, ó, um pouco de olheira, o cara que dorme pouco, o cara que trabalha hardcore, o cara que tá sempre preocupado, pensando, enfim. Então, ele tem um padrão parecido com o meu. Apesar da pele dele ser negra, não dá para ver tanto, mas os olhos fica mais um pouquinho. E aí mostra, sim, que tem uma inquietação não resolvida. Então, um cara novo também. Tem muita coisa que passa pela cabeça do cara, né? Só que aqui eu anotei uma coisa interessante, é típica de quem não para nunca para sentir de verdade. Então, o indivíduo que fica com a mente ativa, acelerada, né? Então, um indivíduo desse, ele é levemente irritado, perde a paciência com as coisas, ele está sempre busca momentos de solidão para ver se acalma um pouquinho, mas não consegue ficar só parado sem fazer alguma coisa. Então, o cara sempre está ou escrevendo, ou lendo, ou ouvindo, ou andando, ou fazendo alguma coisa. É um indivíduo que não para nunca, né? Isso parece ser bom, parece desafogar, né? Mas a verdade é que não desafoga muita coisa, não. Ok? Bom, sobre as finanças. E aí, um pouquinho das finanças e missão agora que o negócio começa a ficar um pouco mais pesado, né? Então, ó, um recado pro Ryan, que eu anotei aqui. Você transformou a sobrevivência em estética de performance. Estética de performance. Sobrevivência em estética de performance. Eu vou deixar no ar isso daqui. Mas só para você entender que o Ryan, cara, ele com certeza trabalha duro. Ele pode até falar, pode ter coisas do passado, nômade digital. O cara trabalha duro. Nesse momento, inclusive. Ele pode estar numa fase diferente, mas ele trabalha. Ele vai para cima trabalhando. O cara trabalha. Porque esse perfil que tem de fígado, o cara não consegue parar. E não consegue se desvencilhar do trabalho. É trabalho por cima de trabalho. Acabou. Você também está assistindo aqui, deve se identificar com isso. Trabalho em cima de trabalho. Ok? Mas, o que é que acontece? No caso do Ryan, não parece, pelas ações dele, que ele tem
um propósito real. Ele até tem um propósito que ele diz, né, que é... Porra, eu esqueci agora, cara, que é em relação a fazer o jovem brasileiro se desenvolver, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, basicamente, ele fica girando, o dinheiro comanda, a autoaprovação, não, a autoaprovação não, a aprovação social comanda a vida dele, e, basicamente, como o externo comanda, ele não tem um propósito próprio. O propósito dele é estar sempre meio que correndo, fazendo algo para fugir de uma responsabilidade ou fugir de algo que criou. Aí ele entra em outro. É um processo contínuo, sabe? Que deixa o cara preso e ele não sabe qual é o real propósito dele. Gera dúvidas. Ainda mais como ele é um cara que tem padrões de ser um superdotado, então provavelmente ele tem muitas ideias, tem muita coisa que passa na mente dele, ele não consegue ainda se entender. Talvez ele nem tenha sido diagnosticado com superdotação ainda, mas ele tem traços de uma pessoa com superdotação, então ele deve ter sofrido muito, né, até pelos currículos e tudo, então ele não sabe lidar ainda com isso, por isso que dá a sensação de falta de propósito, né? Então, é como se, ó, o cara construiu riqueza, ele realmente dá certo em muitos projetos, tem projetos que não dão certo, normal, para o cara que tenta muito, mas é como se ele não se achasse digno da riqueza ainda. Por quê? Porque se cobra demais para sempre ir para o próximo. E como ele é moldado pelo externo, ele cai muitas vezes emocionalmente, tanto é que ele já bateu com depressão e tem que ficar tratando depressão sempre, né? Principalmente pela exposição. Mas muito mais por essa questão de ter que provar valor para alguém que a gente não sabe quem é, né? Então, tá aqui. Eu ainda botei aqui, ó, que a aparência é que ele tem uma missão, a missão nele, né, é o propósito diluído pelo excesso de tentativa de acerto. É tentando acertar, mas só que parece que esse acerto não vem. Por quê? Porque não é o dinheiro, é a aprovação. A aprovação de quem? De alguém que ele espera ter aprovação e essa aprovação não chega. Do jeito que ele quer. Porque às vezes já tem, podia ser de pai, podia ser de irmão, podia ser de professor, podia ser de qualquer coisa. Mas às vezes ele já tem, mas não se enxerga porque ele gostaria de ter de um jeito ou de outro. Exemplo, se você espera aprovação a vida inteira do seu pai, porque seu pai não lhe elogiava, não é agora, depois de velho, que seu pai vai lhe elogiar. Mas seu pai, ele é orgulhoso de você. Tem orgulho de você. Às vezes medo, às vezes receio, às vezes vai continuar sendo pai. Mas ele não vai te elogiar, a não ser que você peça. Só que quando você pede, não serve. E aí você fica buscando aprovação a vida inteira. Então, talvez o Ryan sofra com isso, ok? Agora tem também aqui um possível sistema, que aqui é um pouquinho mais polêmico, que talvez o Ryan ele não tenha tanto dinheiro assim, ou ele esteja sempre com medo de perder dinheiro, porque já passou muito por isso. Ganha dinheiro e acaba perdendo. Ganha dinheiro e acaba perdendo. Ganha dinheiro e acaba perdendo. Aparenta ter um sinal desse. Aí não tenho como saber, não sei da conta bancária dele, estou fazendo uma leitura aqui. Mas enfim, tem um pouquinho disso daqui, ok? Bom, em termos de relacionamento, né, e autoridade social, que é o que ele tenta impor, o que é que eu percebo em relação a isso? Apesar de eu estar olhando para cá, eu estou pensando como que eu vou falar isso. Mas assim, ele é forte, cara. Um cara que viraliza desse jeito, ele é forte, certo? Mas o que é que acontece? Ele cria, por exemplo, uma boa base, mas ele não cria ele não cria comunidade. Não sei se o nome certo é esse. Ele não cria intimidade com o seu público. Então, por quê? Como eu falei no início, você tem você tem admiradores, mas com o pé atrás. Então, eu gosto das ideias dele, gosto das análises dele, mas sempre com o pé atrás. É do tipo assim, você faria negócio com o Ryan? Não. Por que eu não faria negócio com o Ryan? Porque eu tenho um pé atrás com ele. Admiro, admiro. Vejo potencial? Vejo muito potencial. Quem sou eu na fila do pão, né? Mas enfim, mas eu faria negócio? Não, não faria negócio com o Ryan. Por quê? Porque ele não dá impressão de confiabilidade. Justamente porque uma pessoa que não dá impressão de confiabilidade não é pelas ações, mas é por como ele se comporta no caso de pessoas como eu que conseguem fazer esse tipo de leitura. Consegue compreender? Então, mais nesse sentido, porque eu vejo uma insegurança nele. Eu vejo insegurança. Então, quando você vê insegurança, por mais que ele tente demonstrar segurança, a gente fica com o pé atrás. E aí o que acontece? Muita gente deve ter esse pé atrás, mesmo sem saber fazer esse tipo de leitura, certo? Então, mas, enfim, mas tem alguns detalhes aqui que o Ryan faz. Então, como líder, né, ele lidera, quando ele tá líder, ele lidera, mas ele evita ser visto de verdade, com a verdade.
Então é assim, você é um líder, eu sou um líder, certo? Mas quando você começa a me conhecer de verdade, aí, aí eu começo a não querer muito que você entre na minha vida. Então esse é um padrão que aparenta que Ryan tem. Então ele pode ter muitos funcionários, como ele fala, tem funcionário, tem isso, tem editor, tem não sei o quê, tem não sei o quê, mas não me parece que as pessoas ficam muito tempo com ele, porque ele lidera, mas chega no momento que a intimidade ela vai acontecendo, uma intimidade no qual ultrapassa a linha do trabalho, mesmo que crie relações de amizade, mas quando ultrapassa a linha do trabalho, ele dá uma descarrilhada nesse sentido de autoproteção. Por quê? Porque ele não pode demonstrar fraqueza para as pessoas que estão à volta. Então, é isso, né? E eu até deixei aqui, ó, ele entrega muito, ele tem relações assimétricas no trabalho, inclusive, porque é uma percepção dele, ok? De que ele ajuda muito as pessoas, ele ajuda muito e recebe pouco. Então é como se, é tipo assim, para além dessa outra questão que eu comentei, é como se ele contratasse um funcionário e ele quer que aquele funcionário cresça, de verdade. Ele quer que aquele cara cresça, ele faz aquilo com gosto, com vontade. Mas, basicamente, acontece esse fato, quando esse cara está criando já uma certa intimidade emocional, aí ele se retrai com medo de ser descoberto nas suas fraquezas, mas também ele tem a sensação, em algum momento, que as pessoas crescem e as pessoas não retribuem do jeito que ele gostaria. Isso é um advento da eterna busca dele por ser reconhecido por alguém. Que esse comportamento ele se estende para outras áreas da vida, para outras pessoas, né? Então, é basicamente isso. Ele tem que controlar, mas não pode expor a vulnerabilidade. Bom, aqui sobre a programação mental de Ryan, eu botei algumas coisas aqui, que é como se ele sentisse isso, com suas palavras dele. Então, se eu parar, tudo vai desmoronar. Eu não posso mostrar fraqueza e ninguém vai segurar minha barra quando der ruim. Ou seja, quando dá ruim, eu sofro sozinho. Mesmo que não seja, mas esse é o pensamento dele. Né? Agora vem o que Ryan precisaria ouvir para ele melhorar, né? E vou dar alguns direcionamentos, vem a parte mais para o Ryan agora. Né? Aqui foi mais entretenimento, e aqui eu vou. Não é conselho, mas com base nessa análise, como é que ele poderia extrair o máximo de potencial dele e reparar algumas questões emocionais. Então, o que ele poderia instalar de programação, de reprogramar mesmo, né? Não é fazer terapia, só terapia, hipoterapia, não adianta, tem que fazer uma reprogramação mental, né? Posso relaxar sem perder minha força, então realmente você pode descansar, que não vai ser perder sua força. É seguro você mostrar quem você é, principalmente hoje. Hoje é seguro, né? Mostrar quem você é de verdade, por inteiro, não é pela metade. Né? E o mundo me apoia quando eu me permito ser verdadeiro. Então seriam frases de reprogramação, não só frases, né? Mas identificar o bloqueio por trás. Né? Então aqui, olha o que aconteceu com o Ryan e que ele precisa ouvir. Você se viciou na imagem de potência porque teme encarar o seu vazio verdadeiro. Sua produtividade, ou seja, trabalha tanto, produz tanto, virou uma fuga. Você evita o silêncio porque ele mostra o quanto ainda não se encontrou. Você exige reconhecimento, mas não sustenta intimidade. Lidera por performance, mas não por presença. Você confunde controle com segurança. E isso está minando sua espontaneidade. Então, no trabalho, tentar controlar menos, ok? E aqui, se assim couber, vou dar alguns conselhos aqui, algumas sugestões, né, para que o Ryan ele consiga explorar o máximo potencial dele por tudo que ele já representa e que talvez não gere nenhum problema para ele, só vai melhorar, só vai tornar ele mais forte, inclusive até mais respeitado, com mais intimidade com os seus seguidores e a ponto de as pessoas confiarem mais nele. Primeiro, que é interromper o personagem. Então, em primeiro lugar, interromper o personagem, né? E eu coloquei aqui, ó, você não vai crescer enquanto sustentar essa versão blindada. A força que você exibe virou uma máscara. A verdadeira potência está na vulnerabilidade estratégica. Então, pare de parecer pronto e comece a se sentir verdadeiro, né? Sentir real. Então, ok. O que você pode fazer? Grava um vídeo por semana se expondo como você é, de verdade. Como você é. Na essência. Talvez você nem se lembre de como é. Porque o seu personagem já tá aí, é uma casca. Mas, se você for com essa intenção, você vai conseguir. E aí,
as pessoas vão ver quem você é de verdade. Em muitos vídeos você já fez isso, de forma inconsciente. Mas fazer isso de maneira consciente ajuda você a se libertar um pouquinho dessa escravidão que você mesmo criou, as grades. Né? Criar rotinas de vazio. Eu falei sobre isso, né? Então, você está o tempo todo sob estímulo. Até quando faz os seus retiros para escrever livro, você está sob estímulo. Então, muita informação, muita tarefa, muitas pessoas, muitas metas, está te afogando. O desenvolvimento real exige silêncio e espaço interno. Então, ficar ali, tentar tirar 15 minutos, 20 minutos sem ser na hora de dormir, para tirar um espaço só seu, sem celular, sem pessoas, sabe? Nem pessoas à volta. Contemplação, análise, pensar sobre si mesmo, igual você estava lá em cima do prédio, né? Então, basicamente, é se sentir, sabe? Sentir quem você é. Fazer essas reflexões. O que eu quero? Qual é o meu propósito? Com tudo que eu já conquistei. E fazer isso uma vez por semana, tirar ali uma hora por dia. 30 minutos. Começa com 15, vai para até chegar 1 hora, 2 horas. Sem nada, sem nenhum papel, sem nem diário de gratidão, sem nada. Faz isso, você vai ver como que você vai realmente começar a tirar essa casca e vai dar certo. Vai fazer você se tornar mais forte, mais confiável, fazer negócios melhores, fazer mais dinheiro, manter o dinheiro na mão, manter o dinheiro, não jogar fora, não perder, sabe? Fazer escolhas melhores. Precisa reconfigurar a relação com o dinheiro. Isso é importante. Você gera muito, mas não segura relativamente com o potencial que você gera. Porque inconscientemente, você sente que não é digno de sustentar a riqueza. Talvez por aquelas coisas que sentia quando criança. Eu nasci pobre, ou nem nasceu tão pobre assim, mas pelos seus amigos, pelas pessoas, você quer carregar as pessoas junto com você, né? Já passou dessa fase, mas quer carregar as pessoas com você, né? Então, você sente que não é digno de sustentar a riqueza, porque ganhar dinheiro você já sabe. Que você é digno de ganhar dinheiro sim, mas não de sustentar, de manter. É como se você não pudesse ser rico a vida inteira plenamente. Porque você tem que estar trabalhando, tem que estar sustentando isso. Então, não é pensamento positivo barato. Você precisa desenvolver um espaço de intimidade real. Justamente para quebrar aquele ciclo que eu falei também, em relação a se permitir ser vulnerável, né? Então você se cerca de pessoas que te admiram, mas não te desafiam. Como se as pessoas que te rodeiam, elas são teus fãs, tá ligado? É como se fosse... Sabe Jesus Cristo, cara? Que Jesus veio para ser um exemplo, mas acabou se tornando um mártir, um mito. As pessoas, ao invés de serem como Jesus, elas passaram a idolatrar Jesus. Colocar Jesus no pedestal. Esse não era o objetivo de Jesus, né? O objetivo de Jesus era mostrar que as pessoas podiam ser como ele, fazer até coisas maiores do que ele, mas as pessoas preferiram botar Jesus no pedestal, ao invés de serem como Jesus, seguirem os seus ensinamentos e colocarem na sua vida. Eles até fingem que colocam, mas colocando Jesus no pedestal. Então, todo mundo que tende a ter certa influência financeira ou da sua oratória, né, da forma como você se posiciona e tudo, as pessoas que te admiram, que estão perto, elas mais te colocam no patamar superior. E aí, você não consegue ter esse nível de aproximação, então não tem ninguém, ou tem poucas pessoas que te afrontam de verdade, né? Então, procura uma pessoa com a coragem, tua avó, sei lá, teu pai, de te confrontar sem medo de perder você. De falar umas verdades, sem medo de que você fique emburrado e vá embora, porque sabe que você vai voltar. Então, se você tiver esse tipo de conversa com essas pessoas, aí você vai conseguir se abrir mais também, porque você tem a confiança da pessoa e aí você passa a confiar também. Focar em missão, e não em multiplicação. Então, tá diluindo a sua potência em projetos demais, muito projeto, né? Buscando dinheiro, buscando multiplicar o dinheiro justamente por conta disso. Eu tenho que acelerar, tenho que fazer mais, mas não se sente pleno para manter essa grana. Então, isso cria um movimento sem profundidade, né? Então, escolhe um eixo principal dos seus negócios e trabalha durante 12 meses, para você ver. 1 ano, 6 meses, que seja foco. Mas com o propósito de fazer, né? Tudo que não servir a esse eixo é distração disfarçada de oportunidade. Então, quem tem essa cabeça desse jeito já sabe. Então, tá aí. Esse foi o relatório de Ryan. Se você passa por alguma coisa parecida com o que a gente falou aqui, se você tá meio que perdido na vida, tá achando que tá bloqueado, que não entende, não consegue perceber porque o que é que te trava, não consegue perceber a tua programação mental, não consegue perceber os bloqueios emocionais que você tem, essas amarras, âncoras, isso que o Ryan, por exemplo, pode ter do lado passado, ou da cor, ou do passado, ou de onde morava, das coisas que aconteceu, sabe? Esse tipo de coisa tem que ser resolvido, cara.
tem que ser resolvido. E no Eudô, a gente tem desde o diagnóstico de crenças limitantes, que é algo parecido com isso, você recebe um belo de um relatório, né, de crenças limitantes, de coisas que aconteceram, a gente faz um relatório detalhado, com base em uma série de fatores, ok? Desde o diagnóstico até o processo de reprogramação mais avançado, de maneira que você nem precisa estar se esforçando tanto. Processo prazeroso, enfim, tem várias maneiras. O link está aqui na descrição para você conhecer mais. Comece pelo diagnóstico, tem um diagnóstico como esse, ok? Escrito, detalhado, para você descobrir ali suas travas mentais e aí finalmente você conseguir botar em prática, né, despertar todo o seu potencial. Esse é o Eudô, é isso que a gente faz aqui. Espero que tenham gostado dessa análise. Ryan, se por algum acaso assistiu esse vídeo, cara, sucesso para você. Enfim, espero que em breve eu te veja aí, sei lá, talvez algumas ações como essa, vendo ali um pouco mais de verdade em quem você é e não com essa máscara, porque esse personagem é como se fosse o Venom, sabe? Pegou ali, ó, e tá em você ali, cara. Esse personagem foi criado pelas condições da tua vida e um cara com tanto potencial não merece ter essa máscara, saca? Não merece. Então merece evoluir, se desenvolver, porque todo mundo que tem influência, véio, que conquistou o que você conquistou, merece o respeito que você o que você gostaria, cara. Todo mundo que bota cara na tela, não é só pelo dinheiro, não é só pelo entretenimento, não, velho. As pessoas botam pode ter um start, mas as pessoas botam a cara na tela, suportam tudo isso, porque ainda acreditam que é possível ver outras pessoas prosperando, crescendo, e você já fez muito isso, já vive com isso e, enfim, só continua e se seguir um pouquinho desses ajustes, cara, mesmo que não entenda de onde eu tirei isso, isso pode melhorar muito a tua vida. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo se faz sentido. O que você achou? Faz sentido pra vida do Ryan isso? Faz sentido um pouquinho que eu trouxe do Ryan? Você acha a mesma coisa? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal e vamos pra cima. Valeu!